Bom, meus irmãos, nós vamos iniciando aqui os nossos estudos de hoje, do Livro dos Médiuns. Vamos iniciar hoje o capítulo 14, que vem falar especificamente sobre os médiuns, né? Então, no item 159, Kardec começa dizendo assim para nós: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, olha só como é que ele fala aqui: toda pessoa que sente a influência dos espíritos. E todos nós recebemos essa influência. Disso nós já sabemos, porque é uma questão lá do Livro dos Espíritos, 459, se eu não estiver enganado, o 4, é 459, sim, não tenho certeza não, mas ele pergunta lá, né, se os espíritos influenciam no a nossa mente, a todos nós no dia a dia, e ele responde lá que mais do que a gente imagina. Então todos nós somos influenciados e recebemos essa influência dos espíritos. Por isso que ele diz que todos nós somos médiuns. Porém, é como ele disse aqui, né? Tem uns que percebem essa influência e outros não. Por isso, aí a diferença, né, do que é médium e o que não é médium. E aí ele continua: essa faculdade, ela é inerente ao homem. Por isso, mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, todos nós possuímos essa faculdade, essa possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual, com os espíritos. Basta que a gente tenha desenvolvido a capacidade de perceber e ter como fazer essa comunicação. Aí Kardec ainda diz: pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, olha só, ele faz um esclarecimento bem simples aqui para nós e bem fácil da gente entender. Todos nós, porque somos criaturas divinas, porque fomos criados por Deus, e todos nós temos um objetivo que foi traçado por Deus em nossa vida, que é de sermos perfeitos. Temos essa possibilidade, temos essa capacidade de interagirmos com o mundo espiritual. Então, todos nós, todos, não tem um que diga assim, não, aquele ali não recebe. Não, todos nós recebemos essa influência dos espíritos. Até porque nós precisamos dessa influência para nos direcionarmos. Senão a gente fica aí dando cabeçada e fazendo só coisa que não deve. Então, ele vem dizendo que esta faculdade, né, de sofrer essa influência, de ter essa possibilidade de comunicação com os espíritos, faz parte do homem. É inerente ao homem. Todos nós temos essa condição, temos essa capacidade. Agora, o que ele fala também é que nem todos percebem isso. Nem todos têm essa facilidade de perceber essa influência, principalmente aqueles que não acreditam no mundo espiritual, né? Recebem a influência, são regidos também pelos espíritos, estão aqui interagindo com o mundo espiritual, mas como não acreditam nessa existência, eles não percebem essa influência. Ele não acredita que existe nada mais do que a matéria, nada além do que a matéria. Outros não acreditam nem em Deus, então são os chamados materialistas. Então com eles você nem adianta falar, porque eles não acreditam nessa possibilidade. Mas a realidade, eles acreditando ou não, a realidade é essa.
Todos nós temos essas condições. E por isso é que Kardec diz que todos, mais ou menos, somos médiuns. Uns em grau maior, uns têm capacidade maior de desenvolver essa faculdade e outros em grau menor. Mas todos somos médiuns. Por quê? Porque todos interagimos com esse mundo espiritual, né? E o que é ser médium? Mediar. Estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. E aí ele vem puxando, então, para um ponto mais firme, mais assim, claro, dessa faculdade mediúnica, que são aqueles onde essa faculdade está bem caracterizada, porque, como ele diz aqui, ela se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, são aqueles chamados médiuns, nós colocamos o nome de ostensivo. Por quê? Porque essa faculdade neles, ela é maior. A capacidade que eles têm de usarem, utilizarem, perceberem essa faculdade é maior. Aí, por vários motivos, várias necessidades de cada um, que por enquanto aqui a gente não entra no caso. E aí ele diz o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, cada um de nós tem um grau de sensibilidade para perceber essa interação com o mundo espiritual. Todos nós temos, nem que seja um pontinho lá desse grau, mas nós temos, como ele falou ali, porque todos nós sofremos a influência. Agora, uns têm a capacidade, porque tem essa intensidade maior, tem essa sensibilidade mais aguçada de perceber melhor esse mundo espiritual. Aí ele diz assim: deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Isso é uma coisa muito importante, porque como a gente aprende na doutrina espírita, a doutrina espírita não é uma coisa assim, como se diz, retratinho 3x4, o Dudu coloca ali, então, porque uns dizem que são tijolo como o André. Eu também já falei muito isso, que era médium de pedra, Mas isso aí é uma brincadeira, porque no fundo, principalmente o André, ele sabe que tem, Eles acham, por quê? Porque ficou assim, de uma maneira mais, entre os espíritas, ficou assim, estabelecido que médium é só aquele que tem justamente esse grau de sensibilidade maior. Então, aqueles que têm uma ostensividade da faculdade mediúnica mais elevada. Então, como Kardec fala aqui, uns têm mais, então ficou estabelecido que esses é que são médiuns. Então, aquele, por exemplo, eu que não tenho vidência, que não tenho audiência, que não tenho, não faço nada, psicografia, nada disso, não somos considerados, entre aspas, médiuns, como tecnicamente Kardec coloca aqui. Mas, na realidade, todos nós somos. Se a gente vai entender, vai analisar, você veja bem, nós não temos eu, por exemplo, e é o caso do André também, o André, para nosso amigo Negrão e a Carmen que não conhece, é o que faz o estudo aqui de manhã na sala Jesus e a Doutrina do Espírito, que é assim, para mim, um médium assim de grande ostensividade. Só que ele não percebe isso, Por quê? Porque a mediunidade dele está ligada à intuição, à inspiração. E aí, como isso não é uma coisa assim muito ostensiva, só quem tem é que percebe, as outras pessoas não percebem, e a gente não vê o mundo espiritual, a gente acha que não é médium. Mas todos nós sofremos dessa influência, A gente interage com o mundo espiritual quando estamos dormindo,
Agora, o Dudu coloca que isso seria uma maneira dele mostrar a sua humildade diante do fato de ele ser um cara evoluído? Pode ser. Uma maneira de mostrar a humildade, sim, né? Mas é porque o ponto maior é porque não tem essa visão concreta do mundo espiritual. Então, quem não vê, quem não ouve, Dudu, acha que não é médium. Né? Porque, por exemplo, o médium psicofônico, o médium vidente, ele vê aquilo que nós não vemos. Eu, pelo menos, não vejo nada. Eu também não ouço nada. Mas a gente tem influência, a gente sabe, né? Com o conhecimento que a doutrina nos oferece, a gente sabe quando nós estamos fazendo alguma coisa com que o pensamento é nosso e quando a gente está recebendo influência. Né? A gente tem esse conhecimento. Quem não tem esse conhecimento, né, da maneira como isso acontece, não percebe, acha que não. Mas a gente tem. Nossa, os espíritos vivem nos influenciando. Então, no sentido geral do que seja ser médium, todos nós somos. Agora, para fazer um estudo técnico, como Kardec coloca aqui, para fazer um estudo mais técnico, né, sobre essa faculdade, aí então ele estabeleceu que médiuns são aqueles que têm uma faculdade mediúnica mais ostensiva, quer dizer, num grau maior, né? Somos influenciáveis do que pensamos, claro. Quantas vezes, Negrão, a gente lê o estudo, eu vou dar só um exemplo para vocês, que é o que acontece com o André também, acontece com a maioria de quem faz estudo, de quem faz palestra. Quantas vezes a gente lê aqui o estudo, prepara, faço anotações aqui do ladinho do livro, marco os pontos que a gente tem que frisar mais e tudo. E quando a gente começa a fazer o estudo aqui, quando a gente começa a falar aqui, falamos coisas que não tínhamos pensado antes e às vezes deixamos de falar coisas que tínhamos pensado, né? Então, o que seria isso? Senão a influência da espiritualidade. E eu procurei saber por que isso acontecia, né? Por quê? Principalmente quando você vai a uma casa espírita fazer uma palestra. Você passa ali, às vezes, o dia inteiro preparando aquela palestra com pontos, com tudo bonitinho, direitinho, daquilo que você acha que é necessário ser falado. E quando você chega na casa espírita, você não foge do assunto, mas fala de maneira completamente diferente daquilo que você preparou e, às vezes, com mais detalhes que você não tinha pensado antes. Ora, de quem são esses pensamentos que chegam assim na hora? Não são meus, senão eles teriam chegado antes. É a espiritualidade que está ali nos amparando. E aí, por exemplo, no caso, você vai a uma casa espírita, a espiritualidade da casa conhece quem está ali, quem vai te ouvir. Então, essa foi a explicação que me foi dada. Eles conhecem, eles sabem da necessidade daqueles que estão ali para ouvir o que você vai falar. Pois é, justamente isso, Negrão, né? Então, o que eles fazem? Eles te influenciam, porque podem, nós damos essa condição a eles te influenciam a falar o assunto, você não foge do assunto, mas a falar da maneira com que vai atender melhor a necessidade de quem está te ouvindo. Aí eu falei assim, quando eu conversei isso, né, com o doutor Erma, que ele explicou isso para a gente, falei, então está explicado. E geralmente, né, quando termina a palestra, sempre vem um ou dois conversar com você sobre aquilo que você falou e dizem, nossa, mas eu precisava ouvir isso. Você parecia que estava lendo o meu pensamento, porque era isso que eu precisava ouvir. E a gente não estava lendo o pensamento de ninguém, né? O que a gente foi, graças a Deus, foi muito bem amparado pelos mentores e a espiritualidade da casa nos orientando no trabalho. Então, que a gente não estava lendo o pensamento de ninguém ali, e as pessoas acham, né? Puxa, mas parece que você adivinhou o que eu precisava, era isso que eu precisava ouvir. Não fomos nós que adivinhamos, é a espiritualidade. Isso não é um tipo de mediunidade? É. Então, é o caso lá também, Dudu, do André, né? Ele também tem essa faculdade.
Tanto é que você vê, às vezes ele começa a fazer um estudo lá na sala com um tema, e o estudo vai, e ele fala 1h30 e não saiu daquela primeira questão. Por quê? Por causa da necessidade daqueles que estavam ali na sala para ouvir esse estudo. Então, todos nós temos essa condição, essa capacidade. Ninguém é médium tijolo. O doutor Erma falou isso um dia para a gente, que era a maior besteira que a gente falava quando nos dizíamos médiums tijolo, médium de pedra. Isso é bobagem. Todo mundo tem, sim, uma capacidade de perceber o mundo espiritual. Em última hipótese, quando você dorme. Se você, em estado de vigília, não consegue perceber nada, mas quando você dorme, você entra em contato com esse mundo espiritual através do sono, né? Que são os nossos sonhos. Então, não tem jeito de dizer, não, eu não sou. Eu não sou ostensiva, como eu falo, né? Eu não falava, eu antigamente eu dizia isso, eu sou médium de pedra. Hoje eu já não falo mais. Eu falo, não sou médium ostensiva, né? Não tenho essa capacidade assim muito dessas faculdades que são mais conhecidas, mas a gente tem o nosso grau. E aí é aquilo também que nos foi esclarecido na Casa Espírita, né? Cada um tem aquilo que precisa, que necessita, né? Porque a gente, quando não tem o conhecimento, eu mesmo já falei isso, como eu queria ser médium vidente. Hoje eu dou graças a Deus de não ser médium vidente. Porque você, quando não tem o conhecimento, né? Aí você acha que ver o mundo espiritual é maravilhoso, mas você não vê só coisas bonitas. Que o mundo espiritual não é totalmente uma maravilha, né? A gente vê as coisas horrorosas também. Então, quem vê, fala muito isso, né? Que não queria ver. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu dou graças a Deus de não ser médium vidente, né? Bom, mas aí então Kardec nos diz assim, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Então, por exemplo, um médium vidente, a mediunidade da vidência, ela não vai se manifestar em todos igualzinho, como uma formulazinha. Ó, essa aqui é a fórmula, como a fórmula da água, H2O. Então, a fórmula da mediunidade da vidência é essa. Não existe isso. Ela vai se manifestar de acordo com cada um, com a necessidade que cada um tem de ter aquela mediunidade. Aí ele diz, os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, aí ele diz, as principais são os médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes, psicógrafos e vai por aí. Então, essas mediunidades, como são assim as mais conhecidas, e aqueles que a possuem, então fica-se com esse título, né? É médium. Quem não tem esse tipo, né, de ostensividade, acha que não é médium, o que não é uma verdade, né? Então, o que ele diz aqui é que os médiuns têm geralmente uma aptidão especial para uma faculdade, o que não quer dizer que ele não possa ter outras. A gente tem, por exemplo, o nosso Chico Xavier, né? Ele era vidente, ele era audiente, ele via, ele falava, ele fazia tudo, psicografia. Mas o forte dele, qual era? A psicografia. Né? Vamos dizer assim, o carro-chefe da mediunidade de Chico Xavier era a psicografia. A prova é que ele escreveu mais de 400 livros, psicografou, né? Mais de 400 livros, e fora as cartas que ele fazia no atendimento que ele dava às pessoas que iam lá em São Leopoldo procurá-lo para receber um conforto em relação aos seus entes queridos que já tinham partido. Então, você vê, Chico Xavier, ele não tinha o dom da palestra, de fazer palestras, ele não foi um grande orador. A mediunidade dele se
focava nisso, na psicografia, quer dizer, trazer consolo, trazer o esclarecimento através da escrita. Já é o caso diferente de Divaldo Franco. O carro-chefe do Divaldo é o quê? É a psicofonia, né? É falar através dele mesmo, né? Ou através dos espíritos, como falam através dele. Então, no caso do Divaldo, o carro forte dele, a mediunidade, é a psicofonia. Isso não impede que ele tenha vidência, como o Chico também tinha, vidência, audiência. Só que cada um tem uma que é a principal. Então, é isso que Kardec está falando aqui. A Carmen coloca aí: Beth, eu faço parte do grupo de visita nos lares. É assim, pedimos à pessoa para abrir o livro Vinha de Luz, breve comentário, fazemos uma prece, passe e prece. Às vezes estou fazendo a prece, algo aproxima de mim, e aí, parece que tira as palavras da minha boca. E eu erro principalmente o Pai Nosso. É uma influência mediúnica? Pode ser, Carmen, pode ser uma influenciação mediúnica, sim. Até porque, não que seja uma influenciação negativa, tá? Pode ser negativa? Pode. Pode ser um espíritozinho que queira atrapalhar o trabalho? Sim, até porque quando a gente vai nesses lugares fazer visita às pessoas, né, a gente percebe que eles pediram a visita justamente porque a casa está precisando de um fortalecimento, né? Então, está precisando ali de prece, está precisando de amparo. Então, são pedidas visitas. Ninguém pede visita simplesmente por visitar. E para receber o passe, porque está precisando. Então, é lógico que a gente vai ter ali irmãozinhos, sim, que querem atrapalhar, até por ignorância, né? É tratamento. Até não fazem por maldade, por ignorância. Às vezes até estão querendo ajudar e atrapalham nesse sentido, entendeu? O que você tem que fazer? Antes de você iniciar os seus trabalhos, né? Quando você vai sair da sua casa para você ir, faça a sua prece, você com o seu guia, com o seu mentor. Peça o amparo do seu guia e do seu mentor para esses momentos. Isso é sempre bom. Antes, nós fazemos isso aqui na nossa casa. Quando a gente sai para fazer esse tipo de trabalho, a gente vai e faz pede a ajuda do mentor. Tem o mentor do trabalho, tem o seu mentor. Tem o mentor do grupo e tem o seu mentor. Então, pede muito o amparo daquele. E ficar vigilante, né? Quando você vai fazer uma oração. Principalmente o Pai Nosso, porque é uma oração assim muito conhecida, né? Muito, que eles chamam de prece decorada. Então, é fácil de influenciar para poder atrapalhar. Agora, é uma influenciação, sim. Não pode não ser uma coisa negativa, mas é uma influenciação mediúnica, sim. Tá? Agora, a gente tem que estar atento para isso, né? Para não deixar que eles venham atrapalhar o nosso trabalho. Tá? Quando você perceber essa aproximação, você firma, eu costumo dizer, firma o teu ponto, firma o teu pensamento ali no teu mentor e no teu guia, para ele te proteger, para ele não deixar ninguém vir, porque a gente está sujeito a isso, né? Você quer ver um lugar assim que é terrível para fazer visita? É bom, num lado o trabalho é bonito, mas é um ambiente pesadíssimo para fazer esse tipo de trabalho. É um hospital. Tanto que para você ir fazer visita em hospitais, esse tipo de visita, a gente tem um tratamento antes diferenciado. Não é qualquer um que pode participar desse trabalho, pelo menos aqui na nossa casa, né? Não é qualquer um que pode participar desse trabalho. Normalmente se pega médiuns com bastante experiência, porque caso aconteça alguma coisa assim mais forte, mais pesada, o médium está preparado para segurar lá a influenciação que vier, entendeu? Então não é, por exemplo, você fazer um trabalho assim em qualquer lugar. Nossa casa tem um trabalho, para vocês terem uma ideia, no Centro Espírita Leon Denis tem um trabalho que faz visita, faz atendimento ao pessoal que mora na rua.
Então sai toda semana, né, sexta-feira, sai o grupo que é chamado Grupo para trabalhar com os moradores de rua. Não é qualquer pessoa que tem autorização para trabalhar nesse grupo. Não é. Não é. Não é qualquer um que chega na... eu acho bonito esse trabalho, eu quero trabalhar. Tem que passar por uma avaliação para ver se você tem condições de passar, de ir lá fazer esse atendimento. Por quê? Porque é um trabalho pesado. É um ambiente pesado. Se você não tiver muito conhecimento, se você não tiver firme ali para poder segurar o peso do ambiente, você cai. Você cai. Então, a gente tem que estar preparada para esse tipo de trabalho. Porque é por isso que Kardec diz, a influenciação mediúnica todos nós sofremos. Todos nós. O espírito pode montar em cima de qualquer um de nós. Isso aí não precisa ter facilidade para isso, não. Ele vem, encosta e faz você falar besteira, faz você errar, faz muita coisa. Isso a gente sabe. Em qualquer um, está aqui, ó. Toda pessoa pode sentir essa influenciação dos espíritos. Então a gente tem que estar prevenido para isso, né? Bom, mas aí ele vem falando. Ficou claro, Carmen? Não sei se eu te enrolei, se eu compliquei. Se ficou legal aí. Oi, Brás, seja bem-vindo. Então, Kardec agora vai fazer aqui um estudo específico de cada um desses tipos de mediunidade, assim, que são mais conhecidas, né? Então, a primeira que ele vai falar ele vai falar dos médiuns de efeitos físicos. Item 160. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. A gente já até falou nisso aqui nos estudos que nós fizemos lá no capítulo 2 e no capítulo 3, no capítulo 4, 2 e 4, falando sobre isso. Então ele vem falando que esse tipo de médium de efeito físico, eles podem ser divididos em dois tipos, os facultativos e os involuntários. Interessante isso, né? Tá bom, Dudu? Então, são os médiums de efeitos físicos, aqueles que têm a possibilidade de produzir os ruídos, de fazer a movimentação de objetos, de produzir arrastamento de móveis, quebra-quebra e muitas outras coisas, tudo ligado ao físico, ao efeito físico, tá? E ele então vem dizendo para nós que eles são divididos nessas duas capacidades aí, que é a de médiuns facultativos e a dos involuntários. O que seriam os médiuns facultativos? São aqueles que têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Então, ele sabe que ele tem aquele fluido, que ele sabe que ele tem aquela energia de produzir esses efeitos físicos, de produzir barulhos, de movimentar objetos, de produzir ruídos, tudo isso, né? Aí ele diz, essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Então, aquilo que ele falou lá atrás, né? Não quer dizer que você é médium em efeito físico, vamos dizer que nós aqui, todos nós, 5 aqui, fôssemos médiuns de efeitos físicos. Então, nós produziríamos igualmente os mesmos efeitos. Não é assim. Cada um tem um grau dessa mediunidade, dessa possibilidade de produzir esses efeitos. Então, uns com um grau maior produzem efeitos maiores, outros em grau menor produzem efeitos menores. Aí Kardec diz, mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço.
o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Então, o que ele está dizendo aqui? Esses médiuns de efeitos físicos, que produzem esses efeitos assim mais fenomenais, eles são mais raros. Tá? Por quê? Porque é primeiro que é uma coisa que não tem assim, grande necessidade, né? Principalmente hoje em dia. No início que a doutrina chegou, eles aconteciam mais, mas hoje em dia a gente já tem outros métodos para dar credibilidade à doutrina, né? Outros conhecimentos, outras informações que vão trazer mais credibilidade à doutrina. E o outro motivo dessa raridade, né, nesse tipo de médium, é por causa do grande gasto de energia de se produzir esses fenômenos. Então, aí ele diz que os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto de pancada por meio de movimentos desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância. Então, veja bem, o efeito mais comum, mais simples, né, que se pode produzir, é você fazer um objeto rodar, né, a rotação de um objeto de pancada por meio de movimentos. Esse objeto, ele vai produzir a pancada exteriormente ou interiormente na sua substância. Aí vai depender da necessidade que o fenômeno aconteça, né? Boa tarde, embaixador, seja bem-vindo. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção, que foi um dos objetivos maiores desses médiuns, desses efeitos, lá no início, como nós falamos, da doutrina. A prova maior é que a doutrina veio através de um efeito físico, que foram as mesas girantes. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Eles contribuem mais para a credibilidade do fenômeno, para convencer mais as pessoas de que aquilo ali é real. Não tem como você fazer enganar. Poder? Pode, claro. Tudo, né? As pessoas têm a criatividade de fazer coisas para enganar. Mas, quando a coisa é séria, é verdade. Existe realmente, né? Não tem como você fazer ali um engano qualquer. Aí ele diz, mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Então, olha só, no primeiro momento que a doutrina veio, nós tivemos lá as mesas girantes, né? Mesas que produziam, mesas que arrastavam, mesas que falavam, mesas que faziam barulho, que levantavam, que subiam, iam até o teto, desciam. Por quê? Precisava desse fenômeno para chamar a atenção. Conforme a coisa foi encaminhando, e Kardec foi estudando e observando, e o grupo, né, quem estava ali recebendo as informações, tendo condições de entender melhor, a coisa foi se tornando inteligente. Então, por que eu vou ficar fazendo barulho, pancada de mesa, batendo o pé de mesa, se a gente pode se comunicar através da escrita ou da palavra? Que o processo é o mesmo. Né? Então é por isso que esses fenômenos de efeitos físicos, eles foram se tornando assim raríssimos. Por quê? Porque a gente já tem a escrita e a palavra. E ele diz assim, geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Então, a partir do momento que se desenvolveu a escrita, não houve mais necessidade de ruídos, de pancadas. Acontece? Acontece. Ainda com esse objetivo, de chamar a atenção, né? De produzir ali um efeito para chamar a atenção para alguma coisa que precisa ser estudada, que precisa ser analisada ali naquele local, naquele ambiente. Mas, se for já um ambiente onde as pessoas têm
já o entendimento, têm já o conhecimento, já acreditam, né? Já têm certeza da existência do mundo espiritual, ele já vem se manifestando de maneira mais inteligente. Não precisa ser tão rudimentar e voltar a esses efeitos físicos. Aí, o nosso professor Herculano Pires, na nossa tradução, ele traz um esclarecimento aqui que é bom que a gente leia. E ele diz assim, porque ele falou aqui, ó, que geralmente a faculdade vai diminuindo no sentido à medida que se desenvolve em outro, né? Conforme nós vamos evoluindo mediunicamente, o processo vai se ampliando para meios mais inteligentes. Ou seja, meios que a gente vai se desligando dos fenômenos materiais, dos objetos materiais. Então aí ele diz assim, os espíritos não dão aos fenômenos físicos a mesma importância que lhes atribuímos. Interessam-se mais pelas manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de mensagens ou à conversação esclarecedora. Veja-se o caso de Francisco Cândido Xavier, dotado de excelentes faculdades de efeitos físicos, mas aplicando-se por instrução de seus guias, especialmente a psicografia. Foi aquilo que nós falamos, né? Os fenômenos impressionam e servem, muitas vezes, para despertar o interesse pela doutrina. Mas o que realmente interessa é esta, com suas consequências morais e espirituais. Os espíritos superiores chegam a proibir manifestações físicas em grupos que podem produzir mais no sentido da orientação e do elevamento moral. Assim, fizeram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é lógico, né? Nosso objetivo qual é? Evoluir. A cada dia, sermos melhores, sermos mais inteligentes, desenvolvermos mais a capacidade que todos nós temos, né, desse cérebro maravilhoso que a gente tem da nossa mente. Então, por que a gente vai ficar perdendo tempo a partir do momento que a gente tem condição com coisas ainda rudimentares, né? Hoje em dia, a gente pode jogar para a nossa vida do nosso cotidiano. Quem é que usa a máquina de escrever hoje em dia? Quase que ninguém, né? Poderia até afirmar que ninguém. Máquina de escrever virou um objeto de museu. Por quê? Porque hoje nós temos aqui o computador, que nos dá muito mais facilidades, um campo maior de realizarmos as tarefas que antes realizávamos com a máquina de escrever. Eu me lembro que a gente usava a máquina de escrever manual. Quando saiu a máquina de escrever elétrica, já foi assim um show. Nossa, que você não tinha que fazer força, né? Tocava a mão ali levemente, era uma rapidez para você escrever, fazer os trabalhos. Um computador, então. Quem é que hoje em dia vai ficar vendo filme num videocassete, com aquelas fitas, né, de VH8, nem me lembro mais como é que é o nome. Ninguém. Hoje a gente já tem aí os leitores de CD, né? As televisões, hoje em dia eu estava vendo aqui a propaganda de uma televisão, a televisão só falta carregar você no colo, já faz tudo. Então você vai comprar uma televisão antiga? Não, você vai, aperta e começa a... Então, a evolução, né, da nossa inteligência faz com que a gente vá deixando esses atos, essas situações assim rudimentares de lado, vai virando peça de museu mesmo, né? Bom, aí ele vem falar agora dos médios involuntários. Bom, os facultativos são aqueles que têm noção da sua faculdade mediúnica de ostensividades em efeitos físicos, e nós temos também aqueles que não têm esse conhecimento, que são os chamados, então, médiuns voluntários. São os que exercem a sua influência sem querer, sem saber. Então, acontece muito assim, às vezes numa casa tem ali um médium de efeito físico, e ele, provocado pelo espírito,
que também sozinho ele não produziria, tem que ter a influência ali, né, a ação de um espírito. O espírito, que também é brincalhão e tudo, vem e utiliza a energia dessa pessoa para fazer objetos movimentares. Mas ninguém sabe que aquilo ali, o processo é esse. Ninguém sabe que tem alguém ali que colabora para a produção desses fenômenos. E aí começa a se dizer que a casa é mal assombrada, que os espíritos estão assombrando, mas os espíritos não podem fazer nada sozinhos se não tiver ali um médium, né, um encarnado, produzindo aquele fluido específico para isso. Só que ele não sabe, ele não tem consciência. Aquilo que nós falamos lá no início. Muitos são médiums e nem sabem que são médiums. Muitos são médiums e não sabem. Por quê? Porque não têm o conhecimento. Né? Não conhecem. Não tem, nem acreditam na existência de um mundo espiritual que interage com o mundo material. Então é o que ele vem dizendo aqui para nós. Aí ele diz assim: esses não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Eles nem acham que é coisa assim fenomenal. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam, quer dizer, aqueles que são médiuns videntes, que veem as coisas invisíveis e nem sabem que estão vendo coisas invisíveis. Essas pessoas, diz Kardec, são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Ele falava isso lá na época, né? Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda muito pequenas. E é verdade, né? Aí ele manda a gente ver lá as manifestações espontâneas que nós já estudamos aqui no capítulo 5. E diz assim: esta faculdade não é por si mesma indício de estado patológico, quer dizer, não é doença física, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa. Porque muitos acham que a criatura é doente porque tem a mediunidade. Não é. Mediunidade não tem nada a ver com doença. Tá? Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Patologicamente, ninguém vai conseguir tirar a mediunidade de ninguém, acabar com a mediunidade. Porque aquilo que nós falamos lá no início, ela é inerente ao homem. Você nasceu com ela porque precisa e não tem jeito. Ninguém vai poder te tirar. Não tem, como eu costumo dizer, tem pai de santo nesse mundo que possa tirar isso de você. Né? Vai ficar e pronto. Aí ele diz, em alguns casos ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas esta não é jamais a sua causa eficiente. Como a criatura às vezes está mais debilitada, ela pode se tornar mais ostensiva, mas não por conta da doença, é por conta da debilitação física, tá? E aí ele fala, e em alguns casos ela pode aparecer depois de uma fraqueza orgânica, mas esta não é jamais a sua causa eficiente. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando o enfraquecimento orgânico. Nós sabemos que o fluido vital é o material, né? Então, é o que dá a vida orgânica ao corpo. Se você gasta muito esse fluido, vai acontecer isso que ele está falando aqui, um enfraquecimento orgânico. Mas não que faculdade mediúnica seja doença, né? É a bateria que vai gastando, é verdade. Belo exemplo aí, Dudu, tá? Então, o que ele está falando aqui não tem nada a ver com doença, que as pessoas,
ele está vendo isso, ele está fazendo isso porque ele está doente. Não, tem nada a ver com doença, né? O Negrão coloca aí para nós: Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Isso mesmo, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. E é por isso que essa faculdade é inerente ao homem. É inerente e não adianta. Se você nasceu com ela, você vai morrer com ela. Ela é orgânica, pertence à parte física do teu organismo. Tanto que ela é produzida pelo fluido vital. E nós sabemos que é o fluido que dá a vida aos seres. Não tem nada a ver com o fluido espiritual, tá? Gente, nós vamos parar aqui nesse item, porque o outro é um pouquinho longo, para não ficar quebrado. Então eu vou parar aqui no item 162. A gente encerra os nossos estudos por hoje aqui. E na próxima quarta-feira, aí a gente então inicia o item 62, que aí a gente faz ele completo, sem interrupção. Que são assuntos assim importantes para a gente falar e detalhar bem essa questão dos tipos de mediunidade, né? Fazemos. Boa tarde, Fernando. Pena que você já chegou. A gente está encerrando os nossos estudos. Gostaria de perguntar se alguém pode fazer a nossa prece de encerramento. Ah, trouxe a clorofila. Legal. Se alguém puder, eu quero salvar isso aqui, Dudu, para mim poder ver depois. Espera aí. Quero salvar essa sala, guardar ficheiro. Porque senão